Tudo bem? Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho aí sobre o intervalo entre a gente ter saúde, bem-estar, a gente estar em disfunção e a gente não ter os resultados satisfatórios para aqueles tratamentos que a gente busca aí na nossa vida. Esse tema, na verdade, é para qualquer pessoa que trabalha com o ser humano, né? Qualquer pessoa que o material de trabalho é o ser humano. E também a gente vai aprender a se cuidar para que quando a gente buscar um tratamento, alguma coisa assim, a gente já tem os melhores resultados, né? E aí muitos me conhecem, mas muita gente não me conhece, então eu vou me apresentar. Eu sou Alcione Sakugawa e eu trabalho com massoterapia e estética funcional há mais de 20 anos. Então a proposta dessas lives é estar passando a minha experiência de mais de 20 anos para as pessoas se aprimorarem cada vez mais, né? E para que as pessoas não precisem passar por tudo aquilo que eu passei, por falta de conhecimento, que conforme a gente vai trabalhando, a gente vai estudando, a gente vai se lapidando como profissional. E a minha experiência de mais de 5 anos que eu trabalhei no Japão, com a massoterapia, com a estética funcional também. Aí fiz vários cursos no Oriente, e quando a gente vai para o Oriente, a gente aprende a visão que o oriental tem, que é uma visão muito diferenciada da nossa. Nós acabamos tendo uma visão muito limitada, e com isso a gente acaba se tornando também um profissional com muitas limitações. Então a proposta desse nosso bate-papo de hoje é para que cada um de nós tenha um pouquinho dessa visão oriental, que ajuda muito na nossa performance ocidental, porque é muito distante, né? Os mundos aí que a gente vive, eles são muito distantes. E aí eu quero pedir para vocês que estão aqui, para que mande o aviãozinho aí, para pelo menos 5 amigos que vocês sabem que esse tema vai ser relevante para essas pessoas, e que mande os corações para a gente poder, para o Instagram entender que o nosso tema é relevante, né? Que é muito importante a gente ter esses coraçõezinhos aí durante a nossa live. Senhor Wilson, bem-vindo, é um prazer ter a sua companhia aqui. Senhor Wilson é uma referência em massoterapia no Brasil. Gratidão por você estar aqui com a gente hoje. Então, o nosso tema de hoje, ele é bem relevante para a gente, por quê? Quando você trabalha com orientais, eles têm uma visão completamente diferente da nossa visão. Então, eles acreditam que para você ter saúde, bem-estar, beleza, você precisa ter a homeostasia corporal, a homeostasia em todos os aspectos da sua vida. Mesmo aqui no Brasil, se você for ler o que a Organização Mundial da Saúde fala o que é saúde, eles falam que é o quê? O bem-estar físico, emocional, espiritual e não a ausência de doenças. Porque muitas vezes a gente acha, não, eu sou super saudável, eu não estou doente. Quando a gente tem uma disfunção, também alteram todos os nossos resultados. Sejam resultados com a massoterapia, sejam os resultados estéticos, né? Que tem muito massoterapeuta aí que trabalha com a drenagem, nessa busca, né? Trabalha com a imagem corporal. Quando você não tem esse equilíbrio, você não consegue ter um resultado satisfatório. E como que eles ensinam para cada um de nós que nós possamos nos reconhecer? A primeira coisa que um ser humano tem que ter é o quê? Se autoconhecer, ouvir o que o seu próprio corpo diz. O nosso corpo fala. Boa noite, Eliane, bem-vinda. O nosso corpo fala, porém nós não damos atenção. E eu acho que todo mundo que trabalha com tratamentos já percebeu que muitas vezes você está fazendo um tratamento para uma pessoa, você está dando 100% da sua performance, você está usando todos os recursos que seriam possíveis para aquela pessoa e ainda assim você vê que você não tem os resultados satisfatórios como deveria ter. O oriental, ele fala que quando você está caminhando do estágio da saúde para um estágio de disfunção,
e posteriormente você pode até desenvolver uma doença, você tem alguns sinais que o seu corpo te dá. Então, eles acreditam que você está na saúde. Boa noite, bem-vinda, tudo bem? Você está um pico é a saúde. No outro pico é quando você não consegue ter os seus resultados porque você está em disfunção. Então, esse vale entre você chegar à saúde plena e entre você estar na disfunção plena, quase chegando numa doença, isso eles chamam que é um vale. E para eles, esse vale é chamado de zona cinzenta. O que é essa zona cinzenta? O meu corpo começa a demonstrar alguns sinais, como extremidades frias. Então, muitas vezes a gente vai começar a fazer um tratamento ou uma massoterapia, a pessoa fala assim para você, eu tenho as extremidades frias. Eu atendi uma pessoa esta semana que ela falou para mim, Alcione, eu sempre tive a extremidade fria. Então, pro oriental, você ter as extremidades frias mostra que você não é saudável. E lá, o meu sensei, né, dos cursos, quando eu estudava lá, ele falava, você quer ter vida longa? Mantenha as extremidades quentes. Então, eles já preconizam isso. Se você quer ter vida longa, se você quer ter resultados satisfatórios e até mesmo um profissional da massoterapia, eu quero que vocês peguem aí, da massoterapia, da estética, que vocês peguem lápis e caneta, eu vou dar um tempinho aí para vocês pegarem, para vocês acrescentarem na sua ficha de avaliação algumas perguntas que eu vou estar colocando aqui hoje e que é de extrema importância você saber isso para você poder ter um resultado mais satisfatório. A primeira pergunta que você coloca na sua ficha de avaliação é essa: você tem as extremidades quentes ou frias? Não, Patrícia, calma, tudo tem jeito, tá bom? Se você tem extremidades frias, já é um dos sinais que você, o que eles falam, que você, o japonês, ele sempre busca o equilíbrio, sempre, e eles sempre preconizam isso. O que traz disfunções na sua vida é o desequilíbrio, é você não equilibrar trabalho com descanso. Todo exagero te traz uma disfunção. Então, a extremidade fria, eu tive muitas extremidades frias na minha vida. Muita. Eu tinha os pés e as mãos congelantes. Como que eu resolvi esse meu problema? Eu fiz um curso que era terapeuta naturista, né, de naturopatia. E lá eles ensinaram a gente a fazer uma coisa que chamava pedilúvio, que é você colocar os pés na água quente, na água fria, para você promover um exercício vascular. E eu fiz esse tratamento durante 3 meses. Realmente, hoje eu não tenho mais extremidades frias. Então, a gente tem recurso que você pode estar fazendo para você se melhorar. Então, extremidades frias, né? Como que é as suas extremidades? Tem pessoas, e também tem pessoas que já têm uma patologia, que é a síndrome de Renault, tá? Então, essas pessoas realmente já é um caso à parte. Agora, quando é uma pessoa que ela não tem um diagnóstico e ela tem sempre as extremidades frias, são pessoas que precisam se cuidar um pouco mais. Ver esse sinal e se cuidar. Outro sinal, né? A gente já falou de um, vamos lá. Irritabilidade. A pessoa se irrita sem um motivo aparente. Então, na televisão japonesa, todos os dias eles falavam assim: quais são os sintomas da doença do futuro? Então, quando você se observa, você já sabe se você está caminhando para uma disfunção ou se você está caminhando para a saúde. Lembrando que todo corpo funcional, ele é um corpo magro. Porém, nem todo magro é funcional. O contrário não é verdadeiro, né? Então, quando a gente vai tratar de uma pessoa que ela busca
a gente, por exemplo, eu tô muito estressada. Você vai fazer lá nessa ficha de avaliação a causa do estresse dela. Agora, se ela está com uma irritabilidade sem causa aparente, também está num processo de disfunção. O terceiro sinal, né? Então, a gente já falou das extremidades frias, a gente já falou da irritabilidade, indisposição. Uma indisposição, a mesma coisa. Eu não sei porque eu estou indisposto. Eu dormi, eu comi e ainda assim eu não estou disposta. Então, essa indisposição sem uma causa é o terceiro sintoma que o oriental fala que você está em disfunção. E tudo isso vai afetar quando a gente for fazer os nossos tratamentos, nosso tratamento de massoterapia. Porque se a pessoa tem uma disfunção, a gente tem que lembrar que o que a gente faz? O que o massoterapeuta faz? O que a esteticista busca? A beleza. O massoterapeuta, ele promove a saúde através das mãos. Então, para a gente ter essa promoção da saúde, a gente precisa se atentar a esses sinais, que muitas vezes a pessoa chega, você não faz muitas perguntas para ela, ou você pede, ela preenche a ficha sem ser muito específica, e você acaba não tirando 100% de proveito daquilo que você poderia estar ajudando. Então, uma indisposição sem causa é o terceiro sinal de que você está em disfunção. Outro sinal, sono não reparador. Uma coisa é eu dormir, outra coisa é eu acordar revigorado. Esse é o segredo do sono. Então, tem muita gente que deita, fecha os olhos, mas quando ele acorda, parece que passou um caminhão por cima dele. Alguém que está aqui na sala tem alguns, se identificou com alguns desses sintomas, desses sinais aí? Deixa aí nos comentários pra gente ir comentando, tá? Então, esse sono não reparador, e a gente tem que lembrar o quê? Uma coisa que o ser humano tem muita dificuldade é de respeitar o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano, né? É aquele ciclo que a pessoa precisa respeitar, é o ciclo da vida. Então, esse ciclo circadiano, ele é um ciclo que, se a pessoa não respeita, ele vai ter problemas seríssimos. Por quê? O que a gente tem que lembrar? Tem muitos hormônios que a gente precisa liberar, que a gente só libera com o sono. Então, muitas vezes a gente vai fazer um tratamento, por exemplo, para uma pessoa que ela quer ter redução de medida. Porém, quando você conversa, ela fala para você assim, olha, o meu sono não é reparador. Eu acordo super cansado. Ela tem um trabalho, por exemplo, muito estressante. Então, o que a gente sabe? O pico, a gente tem 2 hormônios, né? O cortisol e a melatonina. A melatonina, quando ela é produzida à noite, mas ela é produzida por volta das 9 horas da noite, é para induzir ao nosso sono. Só que ela vai ter um tempo de ação. E hoje as pessoas dormem cada vez mais tarde. Então, ela é ligada no 320. É, Patrícia. Boa parte particularmente. Isso. Então, essas pessoas... Mas tem jeito, tá? A gente vai dar aqui algumas dicas de como você melhora esses sinais, como você melhora essa disfunção, você traz essa pessoa de volta para o estado da saúde dela e, consequentemente, isso vai refletir no seu resultado. Seja com uma massoterapia mais eficiente, seja nos resultados estéticos que essa pessoa veio buscar, você tem uma melhora significativa. E a pessoa que ela é muito estressada, ela produz muito cortisol. E
à noite, quando você dorme muito tarde, você não produz o hormônio do crescimento. Que quando a gente é criança é pra gente crescer. E depois que a gente é adulto, ele regula o nosso metabolismo. O que acontece? Por que muitas vezes a gente faz um trabalho, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de redução de medidas e concomitantemente a redução de peso, né? Que aí você vai fazer uma parceria, porque a estética, ela não promete diminuição no peso e sim nas medidas, né? E a pessoa te procura com essa proposta. E você percebe que você não consegue ter evolução naquele trabalho. Se ela tem muito cortisol, ela tem a facilidade para engordar. E se ela não produz o hormônio do crescimento, ela tem dificuldade no emagrecimento. Então, para essas pessoas, a gente tem muita dificuldade de desenvolver um tratamento e ser um tratamento eficaz. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação com essa pessoa, você tem que saber, você já fez outros tratamentos? Como foi a evolução desse tratamento que você fez? Porque talvez neste momento da vida que ela está hoje, o que a gente precisa, antes de ter esses resultados, é trazer ela de volta para o estado da saúde. Se você não consegue fazer isso, consequentemente o seu resultado não vai ser tão eficaz quanto deveria. Então, hoje tem alguns pesquisadores, né? Tem um pesquisador que chama Mark Abreu, ele também descobriu que para a gente ter um sono, para a gente ter a redução da temperatura cerebral, que a gente precisa ter essa redução à noite, a gente precisa ter um sono de qualidade. Porque o cérebro é o único órgão que excreta à noite. Então, você pode ver que à noite todas as suas funções são diminuídas para o cérebro poder excretar. E tem gente que, além de tudo, ela tem uma vida noturna, né? Uma atividade noturna muito excitante, que também vai atrapalhar. Então, são fatores que você vai perguntar, pesquisar e colocar na sua ficha de avaliação. Que isso é muito importante. Então, a gente já falou das extremidades frias, a gente já falou da irritabilidade, a gente já falou do sono não reparador. Outro sinal que ele dá, ombros rígidos. Então, as pessoas falam, nossa, eu tô muito cansada e sempre vem para os meus ombros. Então, eu atendo muita gente que ela chega e já fala pra mim assim, ó, toda a minha atenção para nos meus ombros. Aí a gente vai avaliar. É um problema postural? Se for um problema postural, ela vai ter que melhorar a postura. E muitas vezes a pessoa faz uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, 4, 5 e aquilo não melhora. Então, quando a pessoa não tem a melhora, a gente pode desconfiar, né? Supor que pode ser uma coisa orgânica, pode ser uma coisa visceral. Porque as nossas vísceras, ela tem reflexos que vêm para a superfície. Então, ela vem para a região dos ombros. Se é o ombro do lado direito, geralmente é o fígado. Se é o ombro do lado esquerdo, pode ser pulmão e diafragma. Ela está com esse órgão comprometido? Não. O oriental, ele fala que você pode ter na energia, no emocional e no físico. Então, é tudo uma questão. Quem trabalha com vários recursos tem como fazer uma avaliação. Boa noite, seja bem-vinda. Se tem muita gente, se você tem muitos recursos, você pode avaliar para tratar com os recursos que você tem. Então, vamos lembrar, trate o oriental, qual é a principal diferença dele pra gente? O sintoma para eles não é o mais importante. O mais importante é a origem de tudo isso. Então, quando nós vamos lá na origem, nós conseguimos os melhores resultados. Então, para isso, a gente precisa ver onde essa pessoa está, que local ela se encontra dentro desse vale aí, que é o vale da disfunção. Né? Então, para quem entrou agora, eu quero fazer bem-vindo, quero pedir para que vocês possam estar
divulgando aí, mandando para os amigos, né, no aviãozinho. Manda os coraçõezinhos aí para validar o nosso conteúdo aí pro Instagram. E comenta aí para mim de onde vocês estão. Se vocês estão me entendendo bem, estão me ouvindo bem. Então, na minha experiência, quando eu cheguei no Japão para trabalhar, a primeira coisa que eu observei lá era o que eles avaliavam antes de fazer um tratamento para aquela pessoa. Porque nós temos o hábito, né? Nós somos muito tecnicistas, né? A nossa formação é tecnicista, nós somos seres muito cartesianos, então a gente tem muita dificuldade mesmo de ter aquela visão oriental. Então, no meu caso, eu cheguei lá, desaprendi aquilo que eu já sabia, que eu achava que sabia, né? Pela minha visão, para eu poder reaprender tudo aquilo. E quando você aprende, quando você passa a avaliar com este olhar, você se torna um profissional diferenciado e você se torna um profissional de resultados eficientes e principalmente duradouros. Porque quando você está trabalhando com um corpo que tem uma disfunção, e às vezes acontece também da gente fazer tratamentos para as pessoas e ela não ter aquele resultado que você quer. Se ela tiver desequilíbrio em campo energético, né, em campo eletromagnético, porque o que acontece hoje? A gente se expõe muito à onda eletromagnética. É televisão, é o celular que a gente fica o tempo todo com ele na mão, é o micro-ondas. Então, quando a gente vai fazer para qualquer pessoa, tem como você tá fazendo, tirando essa energia eletromagnética. Você andar descalço, tira essa energia eletromagnética. Você tocar numa árvore ajuda para tirar essa energia eletromagnética. E muitas vezes, quando você tem um acúmulo dessa energia, você também tem diminuição dos seus resultados. Uma coisa importantíssima da gente estar observando. Se a pessoa tem um corpo muito alcalino ou se ela tem acidose, também vai interferir nos seus resultados. Então, a gente tem que levar esse corpo que a gente quer ter esse resultado para um pico onde ele tenha um maior equilíbrio. Esse é o segredo de nós profissionais podemos proporcionar para o nosso cliente esse resultado impactante e duradouro. Porque senão a gente começa, faz um tratamento, faz outro, quando chega lá ou alguém que vem fazer uma massagem com você e você não tem o resultado que você espera. E aquilo se torna frustrante. Então, o que a gente tem que sempre lembrar? Muitas vezes, se o problema da pessoa é muscular, em uma sessão que ela vai fazer, no mínimo 60% tem que diminuir. Eu não sei que parâmetro cada profissional usa para avaliar, que tipo de ficha de avaliação esse profissional usa. Então, tem fichas, tem questionários específicos para você avaliar a sensação, para você avaliar a dor, para você avaliar a sensação de peso, a sensação de cansaço. Então, já existe alguns questionários e algumas tabelas que já são específicas para essa área. E uma coisa muito interessante, que muito massoterapeuta não sabe, é que nós podemos avaliar os nossos resultados existe uma classificação da Organização Mundial da Saúde, que ele chama CIF, que é uma classificação internacional de funcionalidade de saúde. Então, a gente pode estar avaliando os nossos resultados com essa classificação da Organização Mundial da Saúde. E depois eu vou fazer uma live com esse tema, que eu acho que ele é muito importante para quem trabalha com o ser humano. Então, quando a gente lida com o ser humano, a gente precisa. E o meu professor, lá no Japão, ele sempre falava que era para a gente sempre lembrar que a máquina humana é a única máquina que estraga com o desuso. Todas as outras máquinas estragam com o uso. Outra coisa que ele sempre nos alertava: nós envelhecemos nas dobradiças. Então, olha só, quais são as nossas dobradiças? As nossas articulações.
quão importante é quando a gente vai fazer um trabalho que a gente promove movimento nesse corpo. Porque a gente precisa dos fluidos, né, dos líquidos intersticiais que são produzidos na nossa articulação, para a gente manter também essa saúde, essa melhora nos resultados. Então, por isso a gente precisa alertar as pessoas que ela procure uma atividade física que seja o ideal para ela. E algumas pessoas aqui já sabem, eu fiz uma live sobre a termografia. Então, eu vou contar uma curiosidade para vocês que eu vi com a termografia, que foi uma coisa que me surpreendeu muito. Eu fui atender uma pessoa que ela reclamava muito, que ela tinha muitas dores nas costas. Então, dores nas costas tem várias causas. Pode ser postural, pode ser a ergonomia do trabalho dela, pode ser o tempo que ela fica sentada, o tempo que ela fica em pé, né? Pode ser uma coisa funcional. E eu sugeri que ela fizesse uma atividade física. Falei, olha, você precisaria fazer uma atividade física. Ela falou assim pra mim, Alcione, eu pioro com a atividade física. E é uma coisa que a maioria das pessoas não relata. Para a gente ver como quando a gente lida com o ser humano é único, ele é individual. Então, se nós pegamos o nosso tratamento e fazemos para aquela pessoa, para aquele momento, do jeito que ela tá, os nossos resultados vão ser muito mais eficazes. E aí eu peguei a minha câmera, porque a minha câmera, além de fazer a imagem termográfica, ela filma. E eu dei um teste provocativo para essa pessoa. Eu falei, olha, então tá bom, então vamos lá, eu vou te dar um teste provocativo. E eu liguei o vídeo e fui fazendo a filmagem dela. Então, quando você está movendo o seu corpo, você imagina que você vai ter vasodilatação. No caso daquela pessoa, ela apresentou vasoconstrição. Então, é óbvio que aquele exercício para ela não era o ideal. Aquele exercício para ela realmente piorava a dor dela. Porque o sistema nervoso simpático dela entendia que ele precisava fazer uma inibição daquela dor. E o que ele fazia como inibição? Uma vasoconstrição. Então, como eu tenho esse recurso, eu consigo personalizar. E aí, o que eu faço com esse recurso? Eu falo para ela, olha, sugere para o seu educador físico que ele troque os seus exercícios, não exercícios com movimento, para fazer um exercício mais isométrico. E aí, você consegue fazer com que ela associe. Então, outro sintoma, né? Outro sinal aí que seu corpo dá. Então, vamos recapitular. Extremidades frias, irritabilidade, sono não reparador, indisposição, ombros rígidos. Então, a gente já tem aí, 5 sinais. E o que o nosso mestre no Japão nos dizia? Se nós temos de 3 a 4 sinais desse, nosso corpo está com a lâmpada amarela acesa. E muitas vezes a gente vai tratar de pessoas, ou a gente vai fazer tratamento com pessoas, que ela tem um biotipo constitucional muito forte. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que o corpo não dá sinal, ou se o corpo dá sinal, ela não interpreta, porque ela é uma pessoa extremamente forte. Ela tem uma constituição extremamente forte. Então, essas pessoas são aquela pessoa... Sabe quando a pessoa chega e comenta assim com a gente? Nossa, sabe? O seu Zé ali da esquina não tinha nada e morreu. Quem não tem nada não morre, né? Então, o seu Zé ali da esquina tinha muitas coisas, porém o corpo dele não dava sinais. Ou se dava sinais, ele não sabia interpretar. Ou então, muitas vezes, o nosso corpo, ele fala com a gente. Ele te fala, descansa um pouco. Você fala, não vou descansar não, porque eu tenho muita coisa para fazer. Não vou poder descansar agora não. E aí, ele vai indo, até chegar uma hora que ele fala, então agora você vai sozinho, porque eu vou descansar um pouco. Ele acaba te parando. Então, quando o oriental nos alerta
desses sinais, que esses sinais vai atrapalhar tudo, em todos os processos que você quiser ter sucesso, é para você se atentar. E aí, o oriental, outra coisa que o nosso professor sempre falava pra gente: não existe doença incurável, existe doente incurável. Então, por quê? E ele falava: tudo no seu corpo tende ao equilíbrio, porém você precisa dar para ele o meio para que ele faça isso. O que é esse meio? É o cuidado que você vai ter com o corpo. Então a gente tem muito recurso, né? Quando você recebe uma sessão de massagem, você está fazendo o quê? Você está promovendo a sua saúde. Pelo menos deveria estar fazendo isso. Só que os ocidentais, ele não tem esse comportamento. O oriental, ele fala assim, olha, eu não vou fazer massagem porque eu tenho dor, eu vou fazer para não tê-la. Então faz toda a diferença quando você usa o recurso para a promoção da saúde ou quando você usa o recurso para tentar o equilíbrio que já está em disfunção. O processo é muito mais rápido quando você vai tentar promover a saúde. Então, na promoção da saúde, você vai ter muito recurso. O oriental, ele gosta muito o quê? De receber reflexologia podal, porque a reflexologia, além dela faz um tratamento, ela faz um diagnóstico e ela promove a saúde. Então, eles trabalham e eles sempre falam o quê? Você precisa trabalhar a energia, o emocional e o físico. Por que as coisas são psicossomáticas? Porque do psíquico, né, vem pro soma, que é isso aqui, que é o nosso corpo. Então, tudo vai descarregar aqui se eu não souber mandar para outro lugar. Tem algumas teorias que falam, né? Se não sai da boca, vem para o corpo. Então, quando vai fazer um tratamento, a gente precisa ter esse cuidado, não só de olhar, a gente precisa ter esse olhar humanizado e não o olhar para o sintoma que aquela pessoa te traz. O que tem atrás desse sintoma? Tem uma pessoa apresentando desarmonias, refletindo na forma de dor, celulite, gordura localizada, estria, flacidez. Então, tudo isso são sintomas. Ah, obrigada. A gente fez uma jornada de massoterapia, né, na Beauty Fair aí, e foi muito fantástico. Um momento único na minha vida. E realmente, quando a gente pensa em trabalhar, em promover a saúde das pessoas, a gente precisa entender do quê? De saúde. Porque o oriental, ele sabe como trazer a pessoa de volta ao estado saudável. Então, nós não devemos nos atentar para a queixa da pessoa. Sim, claro, ela veio por conta daquela queixa. Mas o que eu posso fazer para que ela recupere, para que ela tenha equilíbrio, para que ela volte no estado de saúde? Olha, o senhor Wilson está falando, ó, quando a boca cala, o corpo fala. É exatamente isso. E aí, a gente vai ajudar o nosso paciente, a ter essa visão. E nós, profissionais, precisamos desenvolver isso. Porque se nós... professor Wilson, é uma honra ter ele aí hoje com a gente. É uma sumidade aí na área da massoterapia. Gratidão por ele estar aí. Gente, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? O assunto tá relevante para vocês? Tá acrescentando? Coloca aí para mim nos comentários aí. Outra coisa. Então, quando eu ia atender lá no Japão, uma coisa que me chamou muito a atenção, porque a gente sai daqui com um determinado comportamento,
E quando a gente chega lá, a primeira coisa que a pessoa chega, você vai olhar para ela. A sua primeira avaliação é com o olhar, porque a postura dela vai dizer muita coisa sobre ela naquele momento. Então, muitas vezes, quando nós trabalhamos de forma humanizada, nós temos esse olhar para o outro. Então, a primeira coisa, ela vai chegar, você vai olhar como ela se porta, né? Só que no Japão é um comportamento, assim, totalmente diferente, né? Porque lá, o seu cliente é chamado de Deus, né? Eles chamam Okyaku-sama. Por quê? Porque aquela pessoa traz para você o seu sustento, a sua melhora profissional. Porque quanto mais você faz, maior a excelência daquilo que você vai fazer. Então, aquelas pessoas proporcionam aquilo para você. Então, a forma como a gente recebe um cliente lá é totalmente diferente da forma como nós recebemos aqui. Então, eu tive que me adaptar, né? Porque eu oferecia o chinelo, eu oferecia um chá, você leva a pessoa para se trocar, deixar a roupa dela naquele cantinho, você vai levar ela para a sala, você vai ouvir o que ela tem para te falar. Então, nós, profissionais que buscamos a excelência no nosso trabalho, que buscamos melhorar os nossos resultados, nós precisamos ouvir mais do que falar. Porque muitas vezes, aquela pessoa que você está atendendo, ela vai te sugerir o melhor tratamento para ela. Porque ela vai te falar como ela está naquele momento. Então, quem trabalha há muito tempo na área sabe que para você manter um cliente por 10, por 15, por 20, por 30, 40, 50 anos, todos os dias que ele levantar da sua maca tem que ser único, tem que ser mágico. E principalmente tem que vir de encontro com a necessidade dele naquele dia. E para que a gente tenha esse tipo de resultado, a gente precisa saber o que estamos tratando. O que, como, para quem? Porque cada pessoa, às vezes, ela chega no seu espaço, a pessoa que veio hoje não é a mesma pessoa que veio na semana passada. Então, a gente precisa ter este olhar. E lembrar que para a gente ter o resultado, a gente precisa daquele corpo equilibrado. Então, é verdade, né? Mas a gente precisa, uma coisa que eu tinha essa visão também, né? Quando eu trabalhava aqui. Só que quando a gente vai trabalhar no Oriente, uma coisa que os nossos professores, nossos mestres, os nossos senseis ensinam pra gente é o quê? As coisas só mudam quando os nossos argumentos são melhores que os argumentos dos nossos clientes. E as coisas só mudam quando o poder do acontecer está comigo e não com o seu cliente. Então, a gente precisa ter essa visão, porque a hora que você muda, eu tenho essa experiência, porque eu comecei a minha jornada, eu trabalhava com quiropraxia, porque eu fiz uma formação em quiropraxia com um sensei aqui, que ele já é até falecido, Masao Sensei, ele era o expert, então eu fazia muito isso, fazia muita quiropraxia, e conforme eu fui aumentando o meu leque de conhecimento, eu fui também aumentando os meus atendimentos, né? Então, eu trabalho com a massoterapia. Só que o que a gente observa? Que quando a pessoa te busca, ela vem... Algumas já sabem exatamente o que quer, mas muitos aceitam a sua sugestão profissional. Só que para isso, a gente precisa convencer com a argumentação, porque nós estamos trabalhando com adultos. Só que eu preciso argumentar como? Fisiologicamente, anatomicamente, cientificamente. Porque temos que lembrar que nós trabalhamos com o ser humano. E quando você mostra conhecimento, você ganha o respeito pela competência. Isso faz toda a diferença na vida de um profissional.
Quando a gente ganha o respeito, porque ele sabe que nós somos competentes naquilo que nós fazemos, aí você vem, por trás disso vem o quê? A segurança, a fidelização, porque fidelização é dependente de resultados, não adianta a gente querer que a pessoa fale ou fidelize se ele não tem o resultado que ele espera. E muitas vezes, se ele está num processo de disfunção, isso altera o seu resultado. Então, você vai fazer, e a pessoa volta sempre no estágio zero, no estágio que ele chegou até você. Então, se você está fazendo tratamentos e você está vendo que o resultado não está satisfatório, você tem que olhar por outro prisma. Então, afasta um pouco, enxerga o ser global que nós somos e você analisa por todos esses aspectos. Então, o bom profissional, ele tem o conhecimento e ele aplica. Exatamente. Aí, se você muda o seu olhar, se você muda a sua forma de abordagem, a sua forma de avaliação, não tem como você não melhorar os seus resultados. Isso é uma vivência minha, né? De quando eu estava lá no Japão, de quando eu mudei esse meu olhar, né? Porque quando a gente estuda, a nossa própria formação, ela vai levando a gente para uma coisa muito tecnicista. Então, a gente precisa parar, analisar o nosso material humano, que é o nosso material de trabalho. E quando a gente alia o material, o conhecimento dessa máquina humana, que é uma máquina perfeita, muitas vezes só está em desequilíbrio, uma disfunção. E é aí onde nós vamos atuar, para pegar essa disfunção e revertê-la em saúde. Então, esse tem que ser o principal objetivo de quem trabalha com o ser humano. Quando a gente associa essa visão com os nossos recursos, não tem como não dar certo. Tá? E aí você vai vendo que a hora que você começa a ter essa visão, as pessoas que vinham antigamente, que faziam tratamentos estéticos comigo, hoje, na verdade, elas vêm fazer uma técnica que elas sabem que quando eu reestruturo todo o tecido mole dela, só vai vir o quê? Equilíbrio, homeostasia e a melhora de todas as queixas que ela tem. Então, é muito importante o profissional que quer trabalhar, que quer ter resultado, ele ter essa visão e ele precisa conseguir enxergar aquele ser que está ali buscando por uma determinada causa. Se você tem essa flexibilidade e essa sensibilidade, né? Que quem trabalha com o ser humano, gente, ela vai precisar ter essa sensibilidade. Isso aí é uma coisa que muitas vezes não é nata, mas que é possível a gente desenvolver. Tá? Que nem agora eu tô fazendo uma drenagem pós-cirúrgica de uma pessoa, né? Aí eu atendi ela essa semana. Então, principalmente quando a gente pega uma pessoa que ela fez uma cirurgia, no primeiro momento dela, ela está funcional? Não, totalmente disfuncional. Por quê? Ela sofreu uma injúria, então o corpo dela está aí tentando fazer aquele resgate. Qual que é a minha função como profissional? Modelar essa inflamação com os recursos que eu tenho, com os recursos. Quem trabalha com eletroterapia, no caso da estética, vai trabalhar com os recursos eletroterápicos, vai trabalhar com as mãos, porque tudo que eu preciso é trazer aquele corpo de volta à homeostasia. Por isso eu tenho que o quê? Avaliar como está aquele edema, que estágio está aquele processo inflamatório. Então ele vai muito além da técnica. Eu posso ter a técnica e muitas vezes a técnica não se aplicar para aquela pessoa pela condição que ela está, numa condição totalmente disfuncional. Então, essa visão que a gente tem que ter, então, que recursos a gente pode estar utilizando, né? A gente falou aí das disfunções, a gente falou dos sinais. E aí, quais são os recursos que a gente pode estar usando? A gente pode estar trabalhando o oriental, o que ele usa muito como recurso? Estímulos
corporais de massagem, de reflexo, da Thai Yoga Massagem, porque a Thai Yoga Massagem é uma técnica de massagem que ela trabalha com shiatsu, palpação e alongamento. É uma técnica espetacular que traz um equilíbrio. A gente tem que lembrar que um corpo totalmente rígido, a musculatura não funciona. Então, a gente precisa trazer essa fluidez, até mesmo tá túrgido demais, né? A musculatura tá muito contraturada, diminui até a circulação. Então, a gente precisa trazer esse equilíbrio e o alongamento é uma coisa que traz muito equilíbrio. Então, eles fazem massagem nas mãos, massagem nos pés. A gente pode usar óleos essenciais para que melhore a qualidade do sono dessas pessoas. Então, ela pode estar usando no difusor. Na minha casa eu tenho o hábito, ó, tem até um difusor aqui, ó. Nós temos o hábito de colocar óleos essenciais para que melhore a qualidade do nosso sono. Para que a gente consiga ficar mais calma, trazer um equilíbrio emocional. Então, quando a gente consegue associar os recursos que a gente tem, pode ser óleos essenciais, você pode estar tomando chás à noite para diminuir essa ansiedade, você pode estar fazendo escaldapés para melhorar essas extremidades frias. Você pode descobrir a causa da sua irritabilidade, você pode usar o recurso da meditação. Então, nós temos como profissional que orientar essas pessoas para que elas possam buscar esse equilíbrio, que elas possam ser saudáveis. E, consequentemente, quando elas chegarem até nós para fazer um tratamento, a gente vai ter uma resposta espetacular para elas, porque além da gente tratar a disfunção que ela já tem, a gente vai levá-la de volta ao equilíbrio, que é o que ela precisa, que é o que todos nós precisamos. Consciência corporal é a primeira coisa que a gente tem que ter. E a massagem, quando você toca no corpo do outro, você desenvolve nele a consciência corporal. Porque ele percebe, nossa, o meu pé está tenso. A minha perna está assim. Então, muitas vezes a pessoa, como nós sabemos que nós não temos consciência corporal? Muitas vezes a pessoa chega até você para fazer um tratamento com um roxo enorme na perna e ela fala assim para você, eu nem lembro onde foi que eu bati. E todos nós já passamos por isso. Então, nós sabemos que muitas vezes nós entramos nessa correria, na máquina maluca que é esse mundo, e deixamos de ter essa consciência corporal, que é uma coisa tão importante para que a gente possa ter esse equilíbrio, que é o que a gente busca como profissional e busca passar para os nossos clientes. Então, quando a gente vai tratar, lembrando que mesmo quem trabalha com a massoterapia tem como objetivo promoção da saúde, prevenção das doenças, né? Porque o segredo é mais fácil a gente manter-se saudável do que a gente tentar recuperar depois essa saúde, né? Então, vamos trabalhar aí na prevenção. E mesmo os profissionais, quando vão vender o seu trabalho, se você vende o seu trabalho focado em doença, você afasta o público. Então, você tem que trabalhar na promoção da saúde, porque todo mundo hoje quer ter saúde. Então, presta atenção como você está vendendo o seu trabalho. Se você está vendendo, eu trabalho com tratamento de dor. A pessoa fala, não, se eu não tiver dor, então esse trabalho não é para mim. Mas quem não quer promover a saúde, envelhecer, o segredo da humanidade hoje é crescer com saúde e envelhecer com vitalidade. E com os nossos recursos, nós conseguimos isso. Nós podemos oferecer. Então, temos que nos atentar o que nós estamos oferecendo para as pessoas. Não, eu vou tratar a sua dor. Outra coisa que é muito importante, eu sempre procuro falar isso, né? As pessoas às vezes falam, eu vou vender só uma massagem relaxante, por exemplo. Relaxamento é o efeito básico de qualquer técnica de massagem. Se você ficar alisando uma pessoa, ela vai relaxar. Então, pensa, na hora que você for vender o seu trabalho,
que efeito mais pronunciado o seu tratamento vai promover para aquela pessoa. Em que aspectos ela vai melhorar? E aí, quando você vende dessa forma, né? Quando você vende o seu serviço focando nos benefícios, consequentemente, as pessoas vão ter a procura pelo seu trabalho vai ser muito maior. No meu caso, eu atendo muitas pessoas e essas pessoas indicam para a família, né? O meu atendimento ali se torna praticamente um atendimento familiar. Porque eu atendo uma mãe que ela indica para o marido, indica para os filhos trazem os filhos. Eu atendo uma família aqui de São José, que eu atendo a mãe, os filhos, as esposas e os netos dela. Tanto ela confia no meu trabalho, que ela sabe, ela viu a diferença na vida dela. Ela é uma pessoa que já é idosa, ela tinha muito problema de fragilidade capilar, então ela tinha aquelas manchas vermelhas que o idoso tem, e conforme foi passando o tempo que a gente foi fazendo massagem, e ela viu tudo aquilo melhorar. Então, quando uma pessoa percebe os benefícios da massagem, nos efeitos que ela tem no corpo, ela acredita, ela divulga porque ela vivenciou aquilo. Então, é maravilhoso a gente ter esse poder nas mãos, a gente poder ajudar as pessoas, mas para a gente poder ajudar, a primeira coisa é a gente avaliar da melhor forma possível. Que é para não chegar lá na frente e a gente falar, nossa, eu fiz tudo aquilo, todo aquele protocolo, tudo aquilo que eu conhecia, todos os recursos, e para essa pessoa não deu certo. Se isso não deu certo, o que eu tenho que avaliar? O problema foi o meu recurso? Não. Muitas vezes é aquela condição do corpo daquela pessoa. Então, vamos sempre lembrar que para a gente ter resultados eficientes, a pessoa precisa estar equilibrada, com homeostasia. Boa noite, mana, bem-vinda. Então, a gente tem que ter essa visão. Eu quero ter resultados. Senão a pessoa vai falar assim, nossa, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 10 sessões e não tive resultado nenhum. Lembrando que tudo que a gente faz é técnico dependente, né? Então depende de como eu vou fazer. Ah, verdade. Ai, as pessoas precisam. Mas vai ficar gravada essa live, tá bom? Depois, se vocês quiserem divulgar, mandar para alguém que não teve oportunidade de estar aqui hoje. Mas se a gente tiver essa visão do ser humano como global, então a nossa função é cada vez eu que estou há muitos anos na estética, né, e trabalhando com a massoterapia, o que eu fui observando? Quando eu comecei a estudar, o nosso foco principal era a pessoa. Conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai ficando muito ligado nas técnicas, a gente vai deixando um pouco esse olhar das pessoas e se preocupa muito com os recursos e as técnicas que a gente vai estar utilizando. Se você não agregar essas duas coisas, dificilmente você vai ter resultados duradouros. O que são resultados duradouros? Muitas vezes a pessoa, enquanto ela está fazendo um tratamento com você, ela tem um resultado. A hora que ela para, quanto daquilo voltou? É aí que você vai avaliar quanto o seu resultado foi eficiente. Porque enquanto está fazendo, o corpo tende ao equilíbrio. E a gente tem que sempre lembrar, né, que o nosso corpo tem memória. Então, quanto mais a gente vai fazendo, mais aquele corpo vai se acostumando. E algumas pessoas que eu atendo falam, nossa, mas eu sou viciada já. Tudo que a gente faz, muitas vezes entra no nosso relógio biológico. E o corpo daquela pessoa que faz massagem há 10 anos, toda terça-feira, por exemplo, o corpo dela na segunda-feira já fala, amanhã alguém vai fazer para mim mecanicamente. Então, hoje eu já posso diminuir um pouco para eu descansar. Isso é natural. Isso entra lá no seu relógio biológico, é como se fosse a fome. Por quê? Conforme você vai fazendo, ele se acostuma com aquilo. Isso é ruim de forma alguma.
ele vai desencadear um alerta de que eu estou precisando ser cuidado. Então, o nosso corpo, ele pede ajuda, ele pede o cuidado. Só que o que nós precisamos conscientizar as pessoas? As pessoas, quando vêm fazer massagem comigo a primeira vez, ela me pergunta assim, de quanto em quanto tempo eu volto? Eu já ensino para ela ter consciência corporal nesse momento. Você vai levantar da maca com uma sensação. Então, eu quero que você observe como você levantou. Todas falam para mim, eu estou mais leve, eu estou mais disposta. Eu falo para ela, essa sensação você tem que observar quanto tempo ela vai perdurar. Então, qual é o sinal que o meu corpo me dá que ele está precisando de cuidados? Eu sinto o corpo com uma sensação esquisita, eu não sei explicar direito. Pode ser uma sensação de peso, pode ser uma sensação de incômodo, pode ser pernas pesadas. Este é o alerta do meu corpo pedindo, cuida de mim. Então, nessa época, se eu tiver esse cuidado, eu vou estar sempre voltando ao meu estágio saudável. Que esse é o segredo. Quando eu estou saudável, tudo em mim funciona, todos os meus resultados são mais eficazes. Então, o que eu quero, passar hoje para as profissionais é que tenha esse olhar para a pessoa, para o global, para a necessidade dela naquele momento. A técnica é importante? Sim, ela é importantíssima. Porém, o olhar além da técnica é o diferencial de um profissional. Então, a proposta é que tenham cada vez mais profissionais preocupados com o ser humano, trazendo essa resposta, trazendo esse cuidado que é proposto aí para quem quer trazer beleza, para quem quer trazer saúde, para quem quer trazer bem-estar. E a nossa live aí, o nosso tempo já está quase acabando, né? Então, eu quero ver se alguém tem alguma pergunta, se quer me fazer algum questionamento. Pedir de novo para que depois essa live vai ficar gravada, que vocês possam estar divulgando para as pessoas. Ai, obrigada. Que nós possamos ter essa visão, né? Te agradeço, Elisete, que bem-vinda aqui na nossa live. Que a gente possa trazer essa visão, principalmente essa visão oriental, do cuidado com o ser humano, né? Que nós também somos seres humanos e a gente precisa, primeira coisa, ter essa empatia, né? Todas as vezes que eu estou oferecendo meu trabalho para alguém, eu gostaria de estar ali deitada no lugar dela. Tá? Então, eu ofereço para ela aquilo que eu gostaria de estar recebendo. E eu amo o que eu faço, eu amo promover saúde através das minhas mãos. Porque as nossas mãos, ela tem uma força, ela tem um poder único. E nós precisamos aproveitar isso em benefício do ser humano, né? Lembrar que esse trabalho não é só uma profissão, ela é uma missão. Temos a missão de promover aí saúde, bem-estar e beleza para aqueles que trabalham também com a beleza. Nós podemos promover tudo isso para as pessoas, sabendo reconhecer a necessidade delas. Então, que fique aí bem, né, enraizado aí em vocês, a pessoa respeitar o ciclo circadiano dela, né, não atropelar. Ai, querida Érica, bem-vinda. Saudade de você. A Érica é uma aluna querida lá do Japão. Sou muito feliz pelo sucesso dela, que é uma aluna é um exemplo aí de pessoa, de cuidado. Morou no Japão também, né? Tem esse cuidado, que teve a oportunidade de trabalhar e ver como é a visão oriental. A visão oriental, ela é maravilhosa. Eu sou imensamente grata, né, por ter tido a oportunidade de estar no Oriente, por ter tido a oportunidade de melhorar aquilo que eu já fazia,
né? E a gente tem que sempre lembrar isso. Nada é tão perfeito que não possa ser melhorado. Então, a gente precisa melhorar aquilo que a gente já faz, a gente precisa ter esse olhar de melhoria constante, aprendizado constante, melhoria constante. Ai, Érica, obrigada, querida. Eu amo as pessoas, né? Eu amo lidar com pessoas, trabalhar com as pessoas, cuidar das pessoas. E as nossas mãos têm esse poder. Então, eu sou muito grata, né, por ter tido a oportunidade de estar no Japão, de trabalhar lá com pessoas que me ensinaram essa visão, ter tido a oportunidade de fazer vários cursos lá e ver a visão daqueles mestres, daquele sensei que tinham um amor muito grande, né? E, obviamente, o cuidado com a técnica, o cuidado com a aplicação e o cuidado com aquele corpo, né? O corpo é sagrado e quando a gente vai cuidar desse corpo, a gente tem que ter esta visão. O que está além daquele sintoma? Eu vou melhorar aquele sintoma? Vou, mas eu preciso melhorar a disfunção, porque o sintoma, se eu não melhorar a disfunção, ele não vai demorar muito a retornar. Então, eu sou imensamente grata a cada um que esteve comigo aqui essa noite, que o conteúdo possa ter sido muito proveitoso para vocês. Eu quero agradecer a companhia de vocês, né? Permitir que eu entre na sua casa, disponibilizar esse tempo para me ouvir e que cada um tenha uma noite maravilhosa. Esse conteúdo vai ficar gravado, tá? E se quiserem divulgar depois, mandar para os amigos. E eu vou estar preparando também um conteúdo bem interessante para a gente fazer aí na próxima live. Se vocês tiverem alguma sugestão de alguma coisa que quer que eu fale, pode estar me mandando aí no Instagram lá. E eu vou estar preparando com muito carinho aí para vocês. Eu que agradeço, Patrícia. Agradeço a cada um que esteve aqui. Cuidem bem de vocês. Né? A gente precisa nos cuidar para poder cuidar do outro. Como diz o oriental, o nosso maior patrimônio é a nossa saúde. Sem saúde, nós não ganhamos dinheiro. Sem saúde, nós não usufruímos de nada dessa vida. Então, a gente precisa se cuidar para poder cuidar bem do outro. E nós somos o exemplo, né? Então, a pessoa vem para fazer um tratamento com você e você tá pior que ele vai falar, nossa, né? Então, ela também não se cuida. Então, a gente tirar essa visão oriental, ela traz pra gente um diferencial profissional muito grande. Então, por isso que eu quis compartilhar com vocês, porque foi muito importante na minha vida, foi um divisor de águas na minha profissão. E as pessoas que fazem massagem comigo há muito tempo, que fazem tratamento estético comigo há muito tempo, eles viram essa diferença. A Alcione antes de ir para o Oriente e a Alcione depois que voltou do Oriente. Então, todo conhecimento, quando você aplica na sua vida, ele faz um diferencial enorme. Então, eu espero que vocês possam ir aos poucos incorporando esse conhecimento aí no seu atendimento e se tornando um profissional com um olhar mais humano possível. Que quando a gente olha o outro de forma global, nós somos um profissional totalmente diferenciado. Vamos fazer a diferença, vamos fidelizar pessoas e essas pessoas vão indicar pessoas e não tem como a gente não ter sucesso profissional quando a gente usa essa abordagem, tá? Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Uma boa noite, obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau!